Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA-20 que mais aprova em todo o Brasil. Essas pessoas que você está vendo aqui foram aprovadas com o nosso método e logo será a sua vez, a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da EUMI Banco você tem acesso a mais de 1000 questões com respostas em vídeo de múltipla escolha, um caderno de questões dissertativos, algo que só a EUMI Banco tem para facilitar a sua memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com vários professores de segunda a segunda. O link para você acessar está aqui na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima aula. Agora nessa aula nós vamos buscar medidas de associação entre variáveis, associação entre ativos. Vamos ver o porquê isso é importante através de covariância, correlação e coeficiente de determinação. 3 medidas bem importantes para a sua prova. Lembra, somente conceito. Nada de se preocupar com cálculo, inclusive porque nós não vamos fazer aqui. Vou trazer o conceito e aplicar um pouquinho na prática. Vou mostrar alguns gráficos para você ver isso, como funciona no dia a dia do mercado financeiro. Por que é importante nós entendermos e buscarmos associação entre os ativos? Aqui nós vamos começar a ver sobre o papel da diversificação. Quando nós compramos apenas um ativo, como no exemplo 1 aqui, eu compro a ação de um banco, somente essa ação. Pego todo o meu dinheiro e coloco neste banco, seja qual for, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, não importa. Comprei só uma ação. Qual é o meu risco aqui? 100%, né? Porque se este banco tiver uma queda absurda de rentabilidade por X motivo, todo o meu capital se desvalorizará. Então eu vou buscar diversificar o meu capital para correr um risco menor. Lá na frente nós vamos ver sobre risco não sistemático e risco sistemático. E aí nós vamos aprofundar cada vez mais nesse assunto. Aqui nós só precisamos entender que colocar todo o nosso dinheiro em uma única ação, em um único ativo, não é bom. Não é bom para o seu cliente. Então você precisa começar a plantar na cabeça dele sobre a diversificação de ativos. Esse é o único almoço grátis no mercado. Perfeito. Então eu vou diversificar. Não vou comprar só uma ação. Vou comprar 2 ações. Vou comprar a ação do banco A e a ação do banco B. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Só que quase nada. Por quê? Pensa que aqui eu tenho o banco A e aqui eu tenho o banco B, certo? Se o banco A tiver um escândalo de corrupção, algo muito focado dentro desse banco, é claro que as ações desse banco vão despencar. E desse outro banco aqui? Pode ser que não, ele não está envolvido com absolutamente nada, ou melhor, as pessoas que têm dinheiro aqui nesse banco vão tirar e vão colocar no concorrente, então as ações vão se valorizar. Com isso, eu equilibro as minhas perdas. Tudo bem, só que se for um problema no segmento bancário como um todo? As 2 ações, os 2 bancos vão despencar. Então, para ter uma diversificação melhor, o que eu preciso fazer é buscar alternativas em setores diferentes, em ativos diferentes, em classes de riscos diferentes. Não só preciso colocar ações, mas eu posso colocar uma ação e um CDB, um instrumento de renda fixa, uma ação e um fundo de investimentos e vários outros ativos, né? Mas eu começo a melhorar a minha diversificação quando eu percebo que a situação 3 é melhor. Eu compro 2 ações ainda. A ação do banco A e uma ação varejista. Uma varejo qualquer. Não está muito bom para eu falar de Magazine Luiza ou qualquer outra empresa do segmento varejo. Mas é mais para a gente entender o papel da diversificação. Então aqui, banco e varejo. Por que eu coloquei esses 2 ativos? Porque eles têm performances diferentes com a variação da taxa Selic. Se a taxa Selic começa a cair, o que tende a acontecer com essas 2 empresas? O banco precisa da taxa Selic lá em cima para ganhar com o spread de crédito. Quando a taxa de juros básica da nossa economia, Selic, chegou a 2%, patamar mínimo histórico, o que aconteceu com as ações do banco? Se desvalorizaram um pouco, justamente porque espremeu o spread bancário. Então as ações do banco sofrem um pouco com a Selic lá embaixo, mas as ações varejistas, elas se beneficiam, porque se a Selic está lá embaixo, significa que todas as linhas de crédito também estão baixas, como empréstimos, financiamentos, e é uma festa. Todo mundo quer consumir. Então eu perco um pouquinho aqui, mas ganho um pouco aqui. O contrário também é verdadeiro. Taxa Selic começou a subir, subiu, aumentou o spread bancário. Bancos se recuperam. Só que a Selic lá em cima, ninguém quer pegar empréstimo, ninguém quer financiamento, porque a taxa de juros está alta, as pessoas não vão comprar. Aqui eu tenho uma queda na ação varejista.
Então aqui eu começo a entender um pouco mais sobre o sentido da diversificação. Claro, aqui um exemplo simples, tá? Mas é isso que você vai buscar para o seu investidor, para o seu cliente, uma carteira bem diversificada, tá? E aí nós podemos encontrar e mensurar, melhor dizendo, a diversificação através de covariância, correlação e vamos entender um pouco mais com o coeficiente de determinação, tá? Então vamos começar pela covariância. O que que significa? A covariância, ela apresenta se os ativos andam na mesma direção ou não. Por quê? Você concorda comigo que aqui neste exemplo 2, os ativos têm uma tendência de andar na mesma direção? Porque são bancos, é o mesmo setor. Então isso não é uma diversificação tão boa. Eu até falei, diversificou, porque colocou em 2 ativos, mas não foi tão bom assim porque é o mesmo setor. Eles vão na mesma direção, os dois. Só que também tem a possibilidade dos ativos irem em direções opostas, onde começa a melhorar a diversificação, como no caso de banco e varejo que eu trouxe para você aqui no exemplo 3. Então, a covariância, ela vai apresentar se os ativos andam na mesma direção ou não. Só. Porque o seu resultado, ele tende a ir ao... Opa, deixa eu ver se eu escrevo aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui. Ele tende a ir ao infinito negativo e infinito positivo. Então, o resultado da covariância pode ser 1, 10, 100, 1000. Como também pode ser 1, 10, 100, 2000 negativo. Ele tende a ir ao infinito negativo e positivo. E com isso, dificulta a minha percepção de comparação entre carteiras. Mas, ainda assim, é uma medida de associação importante. Então anota como conceito. A covariância, ela consegue mostrar para você se os ativos vão na mesma direção ou em direções opostas, tá? Mas não mostra o quanto que eles vão na mesma direção, o quanto que eles vão em direções opostas. Quem faz isso é o coeficiente de correlação. Você pode ver como coeficiente de correlação ou somente como correlação, tá? Exatamente a mesma coisa. Vai além da covariância, mostrando o quanto que os ativos se movimentam em conjunto ou em direções opostas. Pode assumir valores entre -1 e 1. Somente. Não tende ao infinito negativo e ao infinito positivo. Será entre -1 e 1. Então, se eu voltar aqui, eu posso chutar números para covariância e correlação para que você entenda, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Covariância e correlação. Certo? Num exemplo como esse, qual seria aqui a covariância e correlação do exemplo 2 e do exemplo 3? Vamos lá. Aqui no exemplo 2, banco e banco, ou seja, a tendência é andar na mesma direção. Quando os ativos vão na mesma direção, a minha covariância, ela será positiva. É a única certeza que eu tenho. Quanto? Vamos chutar um número aqui. Ela seria 5. Perfeito. Agora, aqui no exemplo 3, qual seria a minha covariância? Seria positiva também? Não, né? Porque a tendência é que esses dois ativos andem em direções opostas. Então ela poderia ser muito bem aqui negativa. Quando a covariância for negativa, os ativos andam em direções opostas, contrárias. Então eu poderia colocar aqui -10. Por que -10? Eu quero mostrar para você que esta é uma diversificação melhor do que esta. O número foi além. Só que ainda assim fica muito ruim de comparar. Eu consigo comparar melhor com a correlação. Quais são os resultados possíveis de correlação? Eles podem ir correlação entre -1 até 1. Você não vai ver, é impossível você encontrar correlação entre dois ativos igual a -2, igual a 2. É impossível. 1,2, não, é impossível. O máximo é 1. O mínimo é -1. Isso facilita a comparação e nos mostra o quanto que eles variam da mesma direção ou direções opostas. Poderia dizer aqui, ó, que aqui eu tenho uma correlação positiva de 0,7. Positivo, número positivo, então eles vão na mesma direção. Eles vão na mesma direção e está bem perto de 1. Se está bem perto de 1, eles tendem a ir realmente na mesma direção e quase que na mesma proporção. Aqui, a correlação do banco e varejo, ele seria negativo 0,7, por exemplo, ou 0,8, algo mais assim.
Só do fato de ser negativo, já nos mostra que vão em direções opostas, e aqui está bem próximo de -1. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso já já. Mas você já começa a ter uma visualização melhor de que covariância é bom, mostra pra gente se os ativos andam na mesma direção ou direções opostas, mas tem uma limitação, tem uma trava, que é a proporção. E a correlação chega para complementar isso, certo? Depois nós temos que entender sobre o R ao quadrado, coeficiente de determinação. Ele é representado por essa sigla, R ao quadrado, justamente porque o seu resultado é uma potência. Vamos dizer que aqui, ó, eu fiz o coeficiente de correlação dos dois exemplos, né? Eu vou pegar aqui, tá? 0,7. A correlação entre banco e banco, correlação 0,7. O exemplo que eu coloquei, certo? 0,7. Perfeito. Nós já vamos entender sobre isso, mas é uma correlação bem positiva. Eu quero saber o coeficiente de determinação entre esses dois ativos. Será 0,7 ao quadrado. Eu pego a correlação e elevo ao quadrado. Se eu trouxer a HP para a tela aqui, ó, cadê meu HP? Aqui, ó, 0,7, 2, eleva. Pronto. 0,49. 0,49 acabou? Não. Eu multiplico por 100. Porque coeficiente de determinação, o resultado é um percentual. Covariância e correlação, o resultado não é percentual. É um número que me mostra a associação entre as variáveis. Se vão na mesma direção ou se vão em direções opostas, e a correlação vai além, o quanto. Mas, aqui no coeficiente de determinação, o meu resultado, eu vou pegar correlação, elevar ao quadrado e multiplicar por 100 para ter um percentual. Aqui seria 49%. Como que eu leio isso? Quanto às variações de um ativo podem ser explicadas pelas variações de outro ativo. Trazendo para o nosso exemplo aqui, ó, eu tenho banco A e banco B, certo? Banco A e banco B. A correlação entre eles foi 0,7 e o coeficiente de determinação aqui, ó, coeficiente de determinação, vulgo R ao quadrado, seria 0,7 ao quadrado, que dá 0,49, vezes 100, 49%. Sabe qual é a leitura desse resultado? A interpretação desse resultado é que as variações do banco A podem ser explicadas 49% das vezes pelas variações do banco B. Certo? Ou seja, banco B tem valorização ou desvalorização. Esta valorização e desvalorização vão explicar as variações do banco A em 49%. Certo? Essa é a leitura, esse é o conceito de covariância, correlação e coeficiente de determinação. Tem um pontozinho a mais que você precisa conhecer para a sua prova, que são os gráficos representativos, tá? Isso é muito clássico de prova também. A Ambima colocar um gráfico para você, você não vai ter isso daqui, vai ter somente isso daqui, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. 4 linhas, se vira, qual é a correlação? E aí nós vamos entender. Esse gráfico aqui, ele representa a correlação negativa. Lembra que eu falei para você que correlação só pode ter valores entre -1 e 1? Então perceba que eu não fugi disso. -1, 0 e 1. Quando dois ativos tiverem correlação -1, eu vou dizer que essa correlação é negativa, ou seja, eles vão 100% em direções opostas. Enquanto um subiu 10%, o outro caiu 10%. Perceba aqui, ó, a linha vermelha mostra a variação do ativo A. Então ela está subindo, 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 subindo. Enquanto isso, o ativo B está caindo, 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 caindo. Quando o ativo A começa a cair, o ativo B sobe. E assim por diante. Sempre direções opostas, sempre o oposto. E como é -1, é na mesma proporção, certo? Exemplo prático, Ibovespa e taxa Selic. Por quê? Vamos pensar em renda variável e renda fixa. A taxa Selic, quanto maior a taxa Selic estiver, quanto mais para cima a taxa Selic, ela atrai mais investidores estrangeiros. Lembra da situação? Eu falei que a nossa taxa Selic, ela chegou a esses tempos atrás a 2% ao ano. Vamos ler um pouquinho de prática. Imagina que eu sou investidor americano,
certo? Eu tenho dinheiro, dólarzão maravilhoso, e eu preciso alocar o meu dinheiro para trazer rentabilidade. Os juros americanos sempre foi baixo, então eu vou buscar outros países. Deixa eu ver aqui outros países, eu olho, opa, Brasil. Quero investir no Brasil. O Brasil é um país que tem riscos políticos, riscos fiscais, vários problemas aqui. É um país emergente, não é um país desenvolvido. Tá bom, então eu vou olhar o quanto que eles estão me pagando de taxa de juros. Porque a taxa de juros aqui dos Estados Unidos, vamos colocar um exemplo de 0,5, tá? Estão me pagando 0,5. Aquilo que eu ganhar acima de 0,5 será o prêmio para investir lá no Brasil, para o americano. Só que a taxa Selic está 2%. Você acha que vale a pena pro americano pegar o dólar dele, seguro pra caramba, jogar no Brasil, com esse monte de problemas para ganhar 2% ao ano? Não. No mesmo período, nós tínhamos México e Índia, que são dois países emergentes também, pagando 4%, 5%, ou seja, muito mais do que o Brasil, mais que o dobro do Brasil. Então a preferência do norte-americano é para esses outros dois países. Ele deixa de trazer o dinheiro dele para cá. E o americano que já tinha dinheiro aqui no Brasil, ele tira. Se ele tira dinheiro do Brasil, o que acontece com a nossa bolsa de valores? Ele tinha dinheiro aplicado aqui, ele tira. Ele tira da renda fixa e para onde ele vai olhar? Para a renda variável, para o Ibovespa aqui no Brasil, por exemplo. Então, quando a taxa de juros está lá embaixo, né? Lá embaixo, em patamar de 2%, nós mesmos aqui no Brasil, por que eu vou pegar o meu real e vou colocar em algum ativo de renda fixa, pagando 2%, 3% ao ano? Eu vou correr um pouco mais de risco, vou para a Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores sobe enquanto a taxa de juros cai. Se a taxa de juros começa a subir, assim como está pagando 13% ao ano, por que eu preciso ficar correndo esse risco da Bolsa de Valores? Cai também, certo? Então essa é a relação. Bolsa e Bovespa com dólar é exatamente a mesma direção, tá? Negativo. Nós já vamos ver isso na prática. Trazendo agora a correlação nula. Correlação nula será quando alguns ativos tiverem correlação zero. É nulo. Olha só o ativo A. Olha a volatilidade do ativo A. Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Uma montanha russa. Enquanto o ativo B está dormindo tranquilamente, ó. Tranquilamente. Ele vai numa linha, ele oscila um pouquinho, opa, mas nada demais. Então é uma correlação nula. Um não vai olhar para o outro e, enquanto ele está subindo, eu vou subir também. Ou, enquanto ele está subindo, eu vou descer. Não, tanto faz. Tô nem aí pra você, cara. Eu vou variar de acordo com as minhas oscilações, tá? Os gráficos são basicamente esses que vocês terão na prova e precisa saber que este gráfico aqui é -1, este gráfico aqui é 0, negativo e nulo, e agora eu vou só mudar a minha tela de lado para que você possa ver correlação positiva. Agora sim, nós temos, por fim, a correlação igual a 1. 1 será uma correlação positiva. Enquanto um ativo vai para cima, o outro também vai para cima. Olha a inveja, quer andar perto. Aí o outro desce, ele desceu, vou descer também, você vai ver só. Desceu. Ele começou a subir de novo, vou subir de novo também. Então vão sempre na mesma direção, certo? Quando eu tenho correlação positiva, eu posso dar como exemplo bancos tradicionais, Itaú, Santander, Bradesco, assim como eu vou mostrar para você. Assim como nós temos na tela agora o site do TradingView e você pode fazer vários testes aqui, tá? Eu tenho dois gráficos na tela. O gráfico da linha azul, que é de Ibovespa, nossa bolsa de valores. E eu tenho o gráfico em laranja que é USD, a moeda americana, moeda norte-americana, o dólar. Olhando rapidamente o gráfico. Analisa aí por alguns segundos. É mais próximo de uma correlação negativa ou de uma correlação positiva? Dava para você ter pausado e pensar, né? Então, já vou responder. Claro que é uma correlação negativa e dá para ver somente observando os gráficos. Olha só, principalmente a partir deste ponto aqui. Enquanto a nossa bolsa de valores está despencando, olha só o dólar americano, subindo que não para mais. Isso mostra uma correlação negativa, enquanto um sobe, o outro desce. Movimentos inversos, tá? Quando eu pego outro gráfico, aqui eu tenho o gráfico de Itaú em laranja, o gráfico verdinho lá embaixo de Santander e o gráfico do meio amarelinho, Bradesco. São três bancos tradicionais, blue chips aqui brasileiros. O que acontece com esses três gráficos? Olha só como daria para encaixá-los em um só.
Porque é muito igual. Enquanto um sobe, vamos pegar esse movimento aqui, ó. Olha essa subida aqui de Itaú. A mesma subida de Bradesco, a mesma subida de Santander. Claro que um pouquinho de diferença, mas no mesmo período eles vão para a mesma direção. Aí eles cansaram de subir, Itaú começa a cair. Bradesco começa a cair, Santander começa a cair. Então a correlação aqui é positiva, será mais próximo de 1, tá? Isso é o que você precisa saber para a sua prova. Você precisa saber para a sua prova interpretar a parte teórica do que é covariância, o que é correlação e o que é coeficiente de determinação. Principalmente, para que serve tudo isso? E aí você lembra dos exemplos. 3 exemplos, uma ação só, 2 ações do mesmo setor e 2 ações de setores diferentes. Diversificação de carteira, esse é o principal. Só que como que eu vou saber se está boa a minha diversificação ou não? Olhando covariância. Só que covariância não é tão boa assim porque ela não me mostra a proporção. Então eu vou buscar por correlação. Aquela carteira, aquele portfólio de ativos que tiver uma correlação mais próxima de -1, negativa, será ideal para mim, certo? Então, sabendo os 3 conceitos e sabendo também analisar os 3 gráficos, eu tenho certeza que você não vai errar nada sobre esse tema. Medidas de associação entre ativos na sua prova, que é um peso bem legal dentro desse módulo. Aguardo você na próxima aula. Eu não canso de dizer que se você acredita na sua aprovação, são pelo menos 2 pessoas acreditando, porque eu vou com você até o final da sua jornada. Deixei separado aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões dissertativas para memorizar o conteúdo e um suporte especializado de professores para tirar todas as suas dúvidas. Vamos juntos até a sua aprovação.